Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, boa tarde. Nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Para mim é um prazer, como sempre, e sempre será um prazer conversar com vocês. Digo a vocês com sinceridade que é ótimo, é excelente. Nunca é demais você, ou todos nós, nos interagir com as pessoas. A gente buscar um bom relacionamento, a gente adquirir, conquistar, galgar, ganhar, certo? Apostar em uma boa aderência na amizade com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas mesmas que nos ensinam e aprendemos, e uns com os outros trocamos ideias, buscamos ideias, conquistamos ideias, adquirimos mais ideias sobre as outras pessoas. Aí você pode perguntar a mim, o que é uma ideia? A ideia está em nossas faculdades mentais do que é uma representação que se passa na mente da gente, que passa e que vem na nossa mente, certo? Uma representação mental daquilo que você pensa, que você imagina. É uma imagem do que você pensou e assim, né, jogou para fora aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou. Agora, a título de um conceito mais curto, o que é uma ideia? É uma representação mental daquilo que se passa em nossa mente. É um filme. É um filme. Mas sempre é maravilhoso. Por que não maravilhoso? Às vezes tem pessoas que fazem amizade aqui, ali, acolá, depois se arrepende, se decepciona, já trouxe um trauma ou já carrega um trauma a partir daquele momento. Gente, existe em todo lugar pessoas. Aonde há o homem, há também o perigo, a presença do perigo, a presença do chamado medo, que não é uma doença. Mas há pessoas que têm princípios educacionais, tanto faz de uma educação escolar ou uma educação didática, né? É uma educação que você aprendeu na escola, nos estudos, e tem a educação que você traz de berço. O que nós trazemos é esta educação de berço. A educação, para mim, particularmente, é um princípio do que você conquistou em estudar pelo ensino secular, certo? Ou de berço, isso é de família. É uma hereditariedade familiar, há também a educação. A natureza é natureza, educação é educação, personalidade é personalidade, certo? Mas a educação é aquilo que você aprende com você se aproximar de uma pessoa. É a forma de como você se relaciona com uma pessoa ou com as pessoas. Mas existem personalidades e pessoas distintas, diversas. São pessoas, é gente. Quando eu falei aqui logo atrás, aonde há o homem há o perigo, porque aonde há o homem também pode não haver o perigo, uma vez que ele não é acionado, certo? A devolver para outra pessoa, uma vez que ele é provocado, uma vez que a qual alguém engatilhou nele, ou dele, uma resposta desagradável, abrupta, certo? Imatura, inconsciente. Uma vez que você faz
de uma só vez, sem pensar nas consequências do futuro, o que você vai colher ou o que vamos colher. A minha educação depende de cada um de vocês. E ou vice-versa. Mas o que é que Edivaldo quer tanto com esse sermão? Não é um sermão. É apenas desabafar, esclarecer. Às vezes vocês querem desabafar, ou eu quero também esclarecer o que é ser vítima de uma coisa que não aconteceu. Aí vai se fazer o quê? Uma investigação, de forma até sobre outra investigação, que é uma investigação ou análise analítica. Mas há pessoas também que se aproveitam da situação, como, por exemplo, o quadro, entre aspas, não todas, né? Mulher, ela, às vezes, está no espaço em que ela está perante algumas pessoas e para atrair, para chamar, para despertar as outras atenções de alguém sobre ela para com uma pessoa, elas querem, ou ela quer, né, chamar atenção para se apresentar de que ela tem razão, uma vez que não tem, até que prove ao contrário. Por que às vezes tem mulher que é assim, hein? Por quê? Eu vejo a mulher como uma pessoa, como que se fosse um ser dela mesma, algumas, não todas, algumas, ou a maioria, dizia assim, que ela carrega um trauma por ser vista perante os homens ou perante a sociedade como uma figura discriminativa. Porque a teoria bíblica diz assim, está escrito na Bíblia assim, que a mulher é culpada. A culpa do pecado diz que veio da mulher, que ela foi induzida por uma serpente lá, aquela que se falou com ela. Isso não existiu. Não, a mulher é muito complexa. A mulher é um campo mental, no caso hostil, né? Hostil, mentalmente falando, hostil, de que ela pensa duas vezes uma coisa, mas às vezes ela, logo assim, sem pensar nas consequências do que ela vai colher o que plantou, do qual o futuro é a resposta para dizer que, na verdade, ela é uma pessoa muito hostil, certo? Antissocial, mal educada, antiética, né? Antissocial. Aí ela quer se achar a que tem razão, uma vez que quando ela parar para pensar, ela foi muito agreste, imatura, certo? Imatura na resposta da qual não deveria assim proceder. Às vezes acontece, gente do canal YouTube ou da sociedade no geral, é claro, que isso aqui corre o mundo todo. Às vezes eu acho assim que muitos homens não querem serem violentos, mas às vezes a mulher também provoca muito a ira dos homens. Algumas mulheres. Olha o que estou falando aqui claramente. Procure buscar dentro de uma matemática, dentro de uma contagem de valores da expressão, na colocação em que faço, o que é mulher, uma vez que na mente dela é um campo hostil, ou por que não dizer, um barril de pólvora. Certo? Aí o que acontece? Ela é como uma bomba que está para explodir. Mas às vezes tem mulheres que não é certo falar isso, nem é certo assim agir. Mas tem mulher que tem momentos que, às vezes, tem homens que são provocados por mulheres que ela quer ter a razão. Aí a gente vê assim na Record, em outros canais,
Por que a mulher recebeu tanta porrada? Por que o homem foi levado a matar aquela mulher? Ciúme? Ou às vezes um má relacionamento? Ou uma má relação? Às vezes é porque ela quer ter sempre a razão, uma vez que a Bíblia, segundo a dos crentes fala, esse livro promocional dos crentes que os pastores usam como promoção capitalista, diz assim: vós mulheres, quer dizer, as mulheres, sejais submissos aos vossos maridos. Mas muitas mulheres e muitos homens até não sabem explicar, não sabem entender. Às vezes diz assim: ser submisso quer dizer, submisso, isso é trocar de ideias, submisso a ouvir e a concordar, ou andar os dois de comum acordo. É isso. Submisso naquilo que ele vai falar para ela ouvir, para depois chegar a vez dela falar e ele ouvir, para se chegar a um denominador comum. Mas também há mulheres que ela quer ser, certo? A proprietária ocupacional do espaço, de que o homem não tem direito àquele espaço dela. Ela quer ter sempre a razão. Para ela acha que a voz dela é que prevalece. E não é correto. Também o homem também tem o seu lado machista. Eu quero assim, acabou que aqui sou eu. Não é assim. Tem que haver consensualidade de um assunto a resolver dentro da melhor amizade possível. Porque já pensou uma relação desgastada por não haver não ter entendimento, uma consensualidade, ou, no caso assim, uma submissão de um para com o outro? Também o homem para estar submissão à mulher, a mulher submissão ao homem. Como? Na linguagem, no trocar de ideias, ver se aqui está certo, se aqui está errado. Eu acho que é assim. Eu não acho, é assim. Mas fazer o quê? Então a gente passa por um certo constrangimento que isso poderá trazer um caos, isso é, uma desorganização que está fora do controle, fora do equilíbrio, fora do sentido relógio, horário, para aí voltar ao sentido contrário. Aí está tudo ao contrário, dirigindo na contramão, do tempo contra o tempo, certo? Quando vem um vento do nascente para o poente e um outro vento às vezes vem do poente para o nascente, há um choque. E nesse choque há um redemoinho. Quer dizer, houve uma colisão de um vento para o que vem e para o que vai, se choca. Um está com temperatura mais quente, outro mais frio. Aí há aí há uma chamada essa parte que eu às vezes eu critico. Há um choque térmico, há uma batida, um impacto térmico. Então, gente, a psicologia é maravilhosa. Amo a área da qual essa é por formação da psicologia. Eu gosto disso, eu gosto dessa área, certo? Então, gente, a gente está aqui, eu estou aqui com vocês para tentar, não é fazer, é buscar vocês entenderem como toda família precisa de um psicólogo, de um colega, mas que ele se defina com área para saber como perguntar, como entrar. É como disse aquele senhor chamado pelos romanos, de o nome românico, Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa a convite dele, que não está assim mais, a convite dele, aí cearei com ele, ele comigo. Quer cear? Cear é trocar, pelo que entendo, é trocar também de ideias. Ele fala e o outro vai escutar e ouvir.
E assim vice-versa, para se chegar a um objetivo, certo? Para se chegar a uma finalidade. Mas, infelizmente, muitos lutam contra o tempo, certo? Muitos lutam contra o tempo. E não é bem assim, gente. Gente, coloque-se no lugar de que você é o seu próprio líder e que não há líder de submissão do líder, mas que há o quê? A harmonia de compartilhamento, de entendimento. Eu vou me compartilhar com você, você comigo. É trocar de ideia, é compartilhar ideia um com o outro, para chegar a um objetivo, sem discussão. Mas não, quando há um choque, né, de não entendimento, um quer falar, quer ter razão, o outro quer ter razão, um fala da sua própria versão, aumenta a versão, floreia, recheia, entendeu? O que está falando, recheia mais e mais ainda o que está se expressando, certo? Aí vira uma contenda maior. Bom é ver e não espalhar. Mas se já espalhou, que fale a verdade. A verdade, não existe outra verdade em cima de uma verdade, porque a verdade é única só. A verdade é uma só, certo? Só existe uma verdade, certo? Ela não se divide em duas. Não pode haver dois pesos, duas medidas, entende? A psicologia é muito importante, estude. Toda a família, ou tudo que envolve o homem, tem que haver psicologia, certo? Tem que haver psicologia. Então esse é que é o bom, é se chegar a um objetivo, sem nenhuma complexidade, sem nenhuma falta de entendimento, sem nenhuma desarmonia, sem nenhuma hostilidade, sem nenhuma uma explosão eruptiva, sem nenhum choque térmico de um vento quente para outro frio, que sai de nascente para o poente, um vento depois para o nascente, e se chocar e bater e haver uma, entendeu? Uma parafernália, digamos assim, ok? Muito obrigado, e neste pleno horário de 17 horas e 55 minutos, vamos compartilhar dentro do campo harmônico de um casamento perfeito e não do divórcio. Divórcio que eu falo é uma desarmonia, é um desacordo, é um desentendimento. Que haja harmonia, que haja consensualidade e que não haja divórcio, mas que há casamento, há entendimento. É isso que é importante. Muito obrigado a vocês todos. Ok? Um abraço para vocês. Felicidade é o que digo para vocês. Ok, gente? Tchau.